o mundo futuro das IAs, mas como é que vai ficar essa parada de royalty, de direito autoral? Qual que é a ideia da parada? Eu não sou artista digital, eu uso IA para fazer as minhas artes. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não, tá? Então, assim, eu uso IA para fazer as minhas thumbs, eu uso IA para tudo, cara. Para praticamente tudo que eu faço. Aí a pergunta é, tem algum limite? Será que alguém vai botar regra nisso? Como é que isso vai ficar no futuro, né? Aqui a gente tem o canal que chama DVDs. É um canal que eu não conheço, eu me inscrevi nele hoje, tá? Ele mesmo colocou aqui, ó. Ele ou ela, não sei, né? Que colocou aqui que não foi gravado muito rápido, porque queria falar do assunto. E eu também queria tocar nesse assunto. Eu achei o videozinho interessante, assistir o começo. Já vou deixar o meu like aqui e convido você para vir assistir comigo. Tá bom? O responsável aqui do canal, não sei quem que é, gente. Acho que a pessoa vai se apresentar no início, eu não me lembro, tá? Mas a pessoa aqui, ó, responsável, deixa eu ver se aparece a pessoa. Não. Ó, o responsável pelo canal, tá? Qualquer coisa é só pedir que eu tire do ar o vídeo, sem problema nenhum, tá? Eu só queria tocar no assunto, eu queria trazer um material de qualidade pra servir de gancho, né? Pra gente poder fazer um gancho, tá bom? Vamos lá. Estou completamente enojado. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida. Essas são as palavras do próprio Hayao Miyazaki, diretor e mente criativa por trás do renomado Estúdio Ghibli, em uma entrevista dada em 2016 sobre o uso da inteligência artificial. E o que uma entrevista de 2016 tem a ver com os dias de hoje? Nesses últimos dias aí estourou no Twitter o novo filtro de IA que transforma imagens em desenhos. Essa aí que é a pauta, tá? Essa aqui é a pauta. Essa aqui é a parada. Nossa, eu amo também o Estúdio Ghibli. Eu acho a arte do Estúdio Ghibli sensacional, Japinha. Acho linda. Então, o que acontece? Isso que ele contou aqui foi o que rolou nas redes sociais, vocês devem ter visto. Muita gente usando a IA para poder fazer um ajuste. Acho que saiu com o ChatGPT na última atualização. Você pega uma foto sua, bota lá e fala... recria a imagem como se fosse o Estúdio Ghibli. Sabe isso? E aí a galera vai lá e monta e faz a arte. Aí o ChatGPT Bag faz a arte. Tá vendo? Ó, jogadores de futebol, ó. Twitter, o novo tá vendo? Muita gente colocou, ó. de IA que transforma imagem. Tá vendo? Transformando e colocando com o Estúdio Ghibli. Então, o autor tinha se manifestado a respeito disso. É o que tá aqui bem no começo do vídeo, eu vou reproduzir de novo. E o seguinte, só que ele falou isso aqui há muito tempo atrás, tá? Isso aqui ele não falou por causa dessa trending aí do ChatGPT, não. Isso aqui é algo que ele já tinha dito há muito tempo. Só que as pessoas trouxeram essa fala dele. Diretor do Estúdio Ghibli diz que quem usa IA está agredindo a própria vida. Sei lá, a galera bota uma temática, assim, bota uma frase assim, e aí todo mundo vai gerando clicada, porque hoje em dia todo mundo quer clique. Todo mundo quer clique, né, cara? Minha opinião, as pessoas que chegam e falam, devia ter contratado um artista pra fazer tal coisa. Eu tenho nojo de gente assim, prefiro usar IA. O que rola, mano? Não tem como competir com IA. Só que vai ter algum limite, não vai ter? Você pega um profissional qualquer hoje que a IA pode substituir. Cara, substitui mesmo? Realmente substitui? No caso de um dublador, por exemplo, não consegue substituir, porque não tem alma, é uma coisa muito fria, não tem jeito. Porque não tem um processo criativo, a IA ela tá limitada ao que você pede pra ela fazer. E a arte de um Estúdio Ghibli? A arte fica perfeita, porra. Você olha ali, pô, você vê, é Estúdio Ghibli. Nesse caso, que a criatividade, ela nem sempre tá sendo um fator. Ninguém pode pegar e comercializar, por exemplo, um desenho feito na mesma técnica, com as artes e tudo mais do Estúdio Ghibli. Ou será que pode? Se eu quiser fazer uma animação minha, uma revista em quadrinho, e será que eu posso? Ou não posso? É a assinatura de identidade do trabalho de outra pessoa. Cara, acho moralmente muito errado, Caio. É um negócio que me pega bastante também, cara. Eu acho que essa parada tinha que ter um limite, sabe? Eu bater uma fotinha e fazer ela ficar parecida com o Estúdio Ghibli e postar no meu Instagram é uma coisa. Agora, usar esses recursos para tentar vincular produto... Daqui a pouco o pessoal tá fazendo propaganda falando como se fosse o Estúdio Ghibli, porque daqui a pouco vira filtro de vídeo. Eu tenho um contrato direto com dublagem. Sim, contato direto, né? E contrato também, né? Ainda não substitui nem tradutor, cara, porque a adaptação também tem alma, pô. Eu joguei um game essa semana, toda a dublagem do jogo chama One Way Out. Todas as legendas do jogo foram feitas com IA, só que é um estúdio pequenininho, que pode ser que nem consiga lançar o jogo porque não tem grana. E aí, nesse caso, é aceitável? Então, assim, é difícil dizer onde a gente deve desenhar e traçar uma linha hoje para o uso ético da IA. Até então, aparentemente, né, o que acontece é, espera-se, pressupõe, tá? A gente está pressupondo
que deve ter um bom senso, sacou? Mas não tem regra, não tem limite. Bom senso é uma coisa que pode ser diferente de mim pra vocês, né? Cada um de nós pode ter uma linha, traçar essa linha em um lugar, saca? A gente não concordou ainda de onde essa linha deve estar, não foi estabelecido um limite. E eu acho que essa aqui é a complicação maior. Junta com nós, vambora! Estou completamente enojado. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida. Essa que foi a frase que ele falou, ó. Essas são as palavras do próprio Hayao Miyazaki. Desculpa, eu não lembrei o nome dele agora há pouco, né? Hayao Miyazaki, né? Culpa minha, né? Diretor e mente criativa por trás do renomado Estúdio Ghibli. Tudo que você assiste de Estúdio Ghibli é desse jeito por causa desse cara, do Hayao Miyazaki, tá? Uma entrevista dada em 2016 sobre o uso da inteligência artificial. E o que uma entrevista de 2016 tem a ver com os dias de hoje? Nesses últimos dias aí estourou no Twitter o novo filtro de IA que transforma imagens em desenhos com estilo do Estúdio Ghibli. Isso gerou ali uma grande polêmica entre os artistas indo contra essa trend e pessoas defendendo o uso da inteligência artificial. E hoje eu tô aqui para falar como essa inteligência artificial é um grande reflexo da nossa sociedade moderna. Só para deixar claro que aqui nesse vídeo eu vou me focar em falar sobre as inteligências artificiais generativas de imagens e vídeos. Não vou falar sobre inteligência artificial de assistentes virtuais nem nada do tipo, até porque eu seria um grande hipócrita, porque para produzir o roteiro desse vídeo eu usei o Bing para pegar algumas informações. Então eu vou me focar nas inteligências artificiais que geram imagens e vídeo, ok? Tá vendo como que a parada da IA? Não tô criticando o nosso amigo que deveria, tá? Do canal DVD. Eu tô dizendo o seguinte, eu mesmo também já falei aqui, já fiz o meia-culpa, eu uso o IA pra tudo. Então, olha só, Kidin, é esse o ponto. Eu também vejo IA como ferramenta. Vamos pegar um contexto aqui, eu vou fazer uma pergunta, não vou afirmar nada, vou fazer uma pergunta. A sociedade inteira é rupestre. Todo mundo faz pintura a dedo na parede da caverna. Aí um dia o cara vem com um pincel. Tá ligado isso? O cara vem com um pincel. Beleza. O cara tá inovando, tá? Então, beleza. Isso é uma ferramenta. Que é o seguinte, a ferramenta não coloca o artista ou outro artista em segundo plano. Todas as artes do meu canal, thumbnails, tudo isso. Se eu quisesse fazer algo com a mesma qualidade hoje, eu tinha que pagar alguém. Ou eu tinha que estudar pra caramba e aprender a fazer aquilo. Hoje, eu mando uma IA fazer, ela faz pra mim. É claro que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu ainda intervenho em um monte de coisa, eu mexo em bastante coisa, mas a IA do vídeo que eu postei hoje de gameplay no canal, eu só mandei ele fazer um face swap numa arte pronta. Ele botou o meu rosto lá, e aí? Essa aqui é a parada, assim, ela é uma ferramenta, eu tô totalmente contigo, mas olha o que essa ferramenta é capaz de fazer, entendeu? Essa é a parada complicada. Vidas ao Vento, um filme que não é muito famoso ali do Estúdio Ghibli, perto ali dos gigantes como o meu amigo Totoro, Ponyo, entre outros, mas ele vai nos ajudar aqui a entender o tema desse vídeo. Esse filme aí, como todos os outros do Estúdio Ghibli, foi produzido a partir de animação tradicional, usando papel e lápis, usando um pouco aqui e ali do auxílio das tecnologias digitais. A animação tradicional é uma marca registrada do Estúdio Ghibli. Tá vendo a maneira como eles desenham e animam? Cara, tá muito atrelado ao processo criativo deles. Hoje você vai numa IA, clica no botão e ela faz pra você. O próprio artista, provavelmente ele não usaria a IA para acelerar ou otimizar nenhum dos processos dele, porque isso está atrelado à maneira como ele concebe a arte dele. Ele mesmo não usaria como ferramenta. Se ela for usada como um facilitador de processos, eu acho que é de boa, é 100% de boa. Quando ela é utilizada para mimetizar, copiar e ela sucateia o trabalho de outra pessoa, aí eu acho que a parada é complicada. O problema é que ainda não tem ainda hoje como regular isso. Não tem como. Assim como antigamente a quantidade de trabalhador rural foi sendo reduzida pelo maquinário e ficou apenas aqueles que foram sabendo usar o maquinário ao favor dele. Ó, tem uma história pessoal com isso que é assim, a minha mãe trabalhava na emissora Globo. Na Globo, ela foi substituída por uma máquina. Foi assim que ela deixou de ter o emprego que ela tinha. Trocaram ela por uma máquina que fazia o trabalho dela. Tá ligado? Será que eu deveria atacar a máquina? A culpa é da máquina? E aí? Vocês estão entendendo como essa conversa ela é delicada, cara? Não adianta brigar com o progresso. Eu acho que esse que é o ponto, mano. A IA ela tem que ser usada como uma ferramenta. A gente não vai ter como garantir
propriedade intelectual das pessoas do jeito que tá. Agora, se eu entrar agora no ChatGPT e pedir pra ele fazer uma imagem de uma foto minha, como se fosse do Estúdio Ghibli, ele vai fazer. Hoje, se eu quisesse cobrar pra fazer thumbnail, eu tô usando um monte de IA. Será que eu poderia fazer isso? A maioria dos filmes deles é feita dessa forma, então isso não é novidade pra ninguém. Nesse filme existe uma pequena cena em específico, uma cena minúscula de apenas 4 segundos, que levou ao todo 1 ano e 3 meses para ser. Olha, uma cena demorou 1 ano e 3 meses. É o que a gente falou. O cara vai poder usar o Mia e fazer em 1 hora e 3 minutos. A própria animação foi evoluindo, sim, pô. As tecnologias iam surgindo e a parada ficava mais fácil, né? Ser concluída. Sim, pô. É isso mesmo que você ouviu. Uma única cena de 4 segundos levou mais de 1 ano para ser concluída. Olha Essa isso. aqui é a cena. Essa cena aí, ó. Demorou 1 ano. 1 ano e 3 meses. Antes era tudo feito no papel e depois foi passado pro computador, sim, pô. O computador inovou e mudou muito, né, cara? Muito, muito. E onde eu quero chegar com isso, dessa cena de Vidas ao Vento? O estúdio Ghibli, Hayao Miyazaki ou qualquer outra pessoa que faz arte de verdade... Akira, a animação Akira, ela inclusive ela tem mais quadro por segundo do que animações normalmente costumam ter, né? O troço era absurdo de difícil, de complexo, cara. Absurdo, mano. Hoje, se você usa computador e usa um IA pra auxiliar, porra, com certeza você otimiza demais esse processo aí, velho. É demais, cara. Tudo feito à mão, cara. Sabe? E, tipo, tá sujeito a variáveis que hoje, né, pra dar um exemplo, cansaço, se você dormiu mal no dia, se você tá bem, se você não tá, se você tá doente ou não. A máquina não tem nada disso, né? Hoje um colega sugeriu usar IA para envelhecer uma voz feminina num vídeo que estamos dublando. Falei, pede pra pessoa só fazer uma voz de idosa, caricatinha mesmo. Eu ainda adicionei mais, tem como usar com inteligência. Tem que saber usar com inteligência, cara. A pessoa faz a vozinha e se ajustou, sacou? É tipo isso, é uma ferramenta, igual o que Jim falou, é uma ferramenta. Se a gente começa a usar ela, além disso, com malícia, vou dar um outro exemplo. Você entra no seu Instagram, de repente entra lá o, sei lá, vou inventar uma pessoa aqui, tá? Entra o Felca, falando assim que ele vai te ensinar como é que você faz para estourar o seu YouTube. Aí você fala, arrasta e clica no link que eu vou te ensinar. Aí você vai lá, olha, o Felca vendendo curso de YouTube. Eu não tô sabendo disso não, é. Aí você vai olhar, você repara assim, tem um lip sync, ele é IA. Uso de IA com imagens de terceiros. O cara pega, faz uma montagem e usa, olha aí. É uma ferramenta muito poderosa, tá tudo muito acessível e as pessoas estão podendo fazer meio que de tudo. Falei, nem compensa usar para um vídeo de humor, né? Dependendo da utilização, não faz sentido você usar, né? É tipo você usar uma ferramenta... Se você não precisa dela, para que usá-la, né? Também tem isso, né? Não faz a arte por causa do resultado final. É óbvio que eu estaria mentindo que se eu chegasse aqui e dissesse que não gosto de ver um trabalho bem feito ali no final de um desenho ou uma animação ou qualquer outro tipo de arte, mas o foco não é esse. O foco principal é o processo. Você que está me escutando, você acha que o Hayao Miyazaki e todos os animadores que trabalharam junto com ele ali não gostam de fazer arte? Você acha que a pessoa que não gosta de fazer arte, você acha que um animador que não gosta do que faz ia perder mais de 1 ano de trabalho apenas por causa de uma mísera cena de 4 segundos? Uma cena, né? De 4 segundos. Pesquisando no Google sobre a média de piscadas e durações de uma pessoa normal, em 4 segundos uma pessoa pode piscar de 1 a 2 vezes, chegando a uma duração de 0,1 a 0,4 milissegundos. Se usarmos esses números e colocarmos que uma pessoa pisca 2 vezes com uma duração de 0,4 segundos, isso dá 0,8 segundos de piscada, apenas você com o olho fechado. E é uma duração de 4 segundos, significa que você perdeu 20% dos 4 segundos. Ou seja, se você assiste esse filme e vê essa mini cena de 4 segundos, você vai perder 20% dela porque você piscou. Porque você piscou, entendi, tá. O cálculo que ele fez, todo complicado, ele tá dizendo assim, que nesses 4 segundos, você vai piscar ao longo desses 4 segundos e você nem vai ver a cena inteira, tá ligado? Ou seja, você não vai dar nem ver na cena inteira, o cara se deu o trabalho de fazer um troço altamente complexo, 4 segundos, 1 ano e 3 meses fazendo, só pra você assistir, sei lá, 80% do trabalho dele, porque vai passar pra você só uma ceninha indiferente. Eu nem imaginava que isso ia ter demorado tanto, cara.
Se a gente colocar isso numa medida de tempo, colocando esses 4 segundos como 1 ano e 3 meses, que é o tempo que levou para essa cena ser feita, os 0,8 segundos são equivalentes a 3 meses de trabalho. Ou seja, você perdeu 3 meses de trabalho de um animador, de vários animadores, só porque você piscou. Opa, David da edição aqui. Eu acabei esquecendo de continuar o meu argumento da piscada. Mas eu queria chegar que o artista ele não tá 100% preocupado em quem vai ver. Ele tá preocupado no processo daquilo, ele tá preocupado em fazer a arte, entende? Alguém assistir, alguém contemplar aquela arte é um bônus, digamos assim. Um artista de verdade quer fazer arte, não importa. É o que eu sinto editando vídeo. Às vezes eu vou editar um vídeo como eu editava antigamente, colocava um montão de montagens, edições. Cara, e é um preciosismo que você coloca no negócio que, pô, a galera nem nota muitas vezes. Aquilo passa batido. E eu falo, porra, Gasto, me dediquei tanto, velho. Aí ninguém notou, cara. Às vezes nem repercute bem o vídeo, que você, porra, botou tua alma pra fazer o negócio. Os caras demoraram 1 ano e 3 meses pra criar aquela cena. 1 ano e 3 meses da vida deles. Você nem vai, tipo, sei lá, você nem viu a totalidade da cena. Mas, no fim das contas, o cara queria fazer daquele jeito, porque pra ele era importante, ele queria que aquilo fosse parte do produto final. Beleza, ele tá dando valor à arte que ele tá criando. Ele tem tesão de fazer a parada. E hoje o Mia, você clica no botão e ela vai conseguir otimizar isso absurdamente. Enquanto ferramenta, eu acho que tem valor, como o nosso amigo Kidin falou. E quando deixa de ser ferramenta? Não importa quem vai ver ou se alguém vai ver. E o que isso reflete a nossa sociedade atual? Em que ponto eu quero chegar? Já aconteceu de você estar assistindo um filme aí tranquilamente na sua casa e de repente você se assusta. Você tá com o seu celular na mão, você tá com o TikTok aberto e você tá scrollando o seu feed. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo também. E eu me assusto porque em que momento eu peguei esse celular? Em que momento a minha atenção foi tirada do filme que eu tava assistindo para ir assistir TikTok? A gente tenta... Esse é o dilema do criador de conteúdo, cara. Eu tô entendendo mais ou menos o que ele tá dizendo aqui, eu tô entendendo onde ele quer chegar. Tô entendendo, ele tá tentando explicar, é uma parada complexa, mas eu tô entendendo. Um vídeo de 10 minutos e não consegue, a gente precisa ver o resultado resumido em um shorts imediatamente. Cara, é tipo isso, pô, isso é foda, né, velho? Isso que ele falou é foda, cara. Precisa ver o resultado resumido em um shorts. Já aconteceu comigo também. E eu me assusto porque em que momento eu peguei esse celular? Em que momento a minha atenção foi tirada? A perda da atenção, né, cara? O roubo da atenção, né? Porra, a parada sequestra a tua atenção. Você tá assistindo um filme na TV, vendo um vídeo no YouTube, fazendo alguma coisa. Conversando com alguém, de repente você já tá no celular scrollando. Shorts e TikTok causa imediatismo demais. A gente perdeu a capacidade de prestar atenção nas coisas. A gente tá tão acelerado, tá tudo tão urgente. E eu acho que esse é o paralelo que ele queria falar. A inteligência artificial é um reflexo da sociedade moderna. É a ultra-otimização de todos os processos. É como se a criação das coisas não tivesse valor. Por que você vai passar 1 ano fazendo um desenho se você pode clicar num botão e fazer em 1 hora a mesma cena? O valor tá no produto final, tá na resposta, tá quando você conclui, e não no processo em si. É mais sobre assim, o valor é ver algo pronto e não há amor pelo processo. Eu acho que é isso que ele tá tentando dizer. O imediatismo é assim, mas é o foco direto no resultado. E assistir TikTok. A gente tenta assistir, sei lá, um vídeo de 10 minutos e não consegue. A gente precisa ver o resultado resumido em um shorts imediatamente. Quantas pessoas estão assistindo essa parte da live aqui agora que de repente se entediaram e foram scrollar no celular? E a inteligência artificial simboliza esse imediatismo que a nossa sociedade atual presencia. Nós não conseguimos prestar atenção em coisas muito grandes. Nós não conseguimos ficar com a nossa atenção voltada para algo por, sei lá, mais que 2 minutos. A gente vive numa sociedade imediatista. Esse imediatismo, ele tá, assim, cara, ele é um sintoma de uma coisa muito mais séria, na minha opinião, sabe? Já tive situações em que eu fiquei muito tempo sem mexer com leitura, mexer com livro e escrita. Quando eu fui voltar, eu comecei a ler coisas porque eu queria escrever na época. E eu conseguia ler começava a ler e de repente meus olhos estavam passando pelas palavras. E eu passava a página e eu falava, cara, eu virei a página, mas eu não li.
Meu olho mecanicamente passou pelas paradas, mas eu tava perdido em pensamento, cara. A minha capacidade de manter o foco nas coisas já tinha ido embora há muito tempo. É como se você estivesse desacostumando o seu cérebro a manter foco. Você não consegue sustentar foco. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de outra forma, tá? Eu era fumante, eu fumava. O que eu fazia com cigarro? Como eu usava o fumar? Vamos dizer que eu tivesse que fazer uma lasanha no micro-ondas. E aí a lasanha demorasse 10 minutos pra fazer. Aí eu botava 10 minutos no micro-ondas. E nesse intervalo de 10 minutos que eu tinha que esperar a lasanha ficar pronta, eu não queria ficar em pé olhando pro micro-ondas, você entende? O que eu fazia? Eu ia lá e fumava. Eu preenchia esses espaços. Então toda vez que eu encontrava esses micro espaços de ócio, eu tentava preencher fumando. Era essa a minha compulsão. Hoje eu não fumo mais. Só que nesses espaços eu continuo fazendo coisas, por exemplo, indo pro celular. Enquanto a lasanha tá no micro-ondas, eu tô indo pro celular procurar algum vídeo pra ver. Scrollando no Instagram ou em alguma outra rede social. Caçando vídeo, entendeu? No YouTube pra assistir alguma coisa. E eu pensando já assim, não, quando eu for jantar, vou assistir esse vídeo aqui. Procurando uma live, assim, o que tá ao vivo agora? Deixa eu ver. Então eu tô sempre tentando preencher esses espaços. Esses pequenos intervalos que não precisam ser 10 minutos. Às vezes é 1 minuto e meio, cara. Às vezes é só um instante. Mas aquilo é o suficiente pra roubar a tua atenção. Por quê? Você não quer ficar com a sensação de que tá fazendo nada em momento nenhum. O valor sempre tá em alguma outra coisa, numa ação, numa atividade, alguma coisa. A gente não consegue simplesmente contemplar, cara. Estar ali por estar. Eu não consigo ficar no momento presente mais. Eu sempre tenho que alimentar a minha mente com alguma coisa para preencher todos esses espaços. Não sei se isso é igual para todo mundo, se é para você que tá assistindo, para vocês, né? Mas é a sensação que eu tenho, cara. Eu estudo agora, se a sequência do meu filme não sair imediatamente... Perigoso, né, cara? Eu vou ficar maluco. Se eu tô assistindo um episódio de uma série e vem uma abertura que dura, sei lá, 10 segundos, eu já pulo porque meu cérebro quer ver o episódio logo, eu quero ver, eu quero agora e imediatamente. E é isso que significa a inteligência artificial na arte. A arte não é sobre o resultado final. Eu acho que não é nem só produtivo, é a sensação de que você não quer... Tipo, a natureza repudia o vazio. Sacou isso? Repudia o não ser, o espaço vazio. Tudo tem que estar ocupado, preenchido o tempo todo. Se você tem sei lá, você entrou na fila do banco, você sabe que você vai ter que esperar um pouco, você não consegue simplesmente ficar ali em pé esperando. Você tem que preencher esse espaço com alguma coisa. É como se aquele tempo que você estivesse ali aguardando fosse, não, podia estar fazendo outra coisa aqui. A gente sempre quer preencher todos os espaços, todas as lacunas. Né? Esse vídeo inteiro, esse react inteiro, parece um papo meio de doido, cara. Mas eu tô tentando dar sentido no contexto do que nosso mano aqui do canal deveria estar dizendo, né? Em como, pra mim, cara, ele pontuando os problemas sociais e como isso tem a ver com a IA e esse lance de imediatismo, o lance da gente não querer esperar e de o valor tá só no resultado e a gente não ter mais apreço nenhum pelos processos. A pessoa sai de casa hoje e vai de noite, sai pra dançar de noite, sei lá, dançar. Você vai pra um karaokê cantar com seus amigos. O valor tá no momento que você tava vivendo aquilo. Pro dançarino, o valor de dançar e só existe enquanto ele dança. Ele não faz isso porque ele vai ganhar algo depois. Ele pode até ser que tenha alguma coisa depois. Só que o valor de dançar para o dançarino está em dançar, no ato de dançar. A gente não tem mais apreço pelos processos. A gente só quer o produto final o tempo todo. Lembra de um filme que chama Clique? Chama Clique o filme, é com Adam Sandler. No filme ele usa um controle remoto e todas as partes chatas ele acelera. E aí o controle remoto meio que se adapta, ele se acostuma. Então, ele fica treinado, ele treina essa inteligência artificial do controle lá. Tem uma inteligência, né? Toda vez que ele acelera alguma coisa. Então, quando ele vai fazer algo que normalmente ele acelerava, ele já não tem mais escolha. Aquilo automaticamente é acelerado para ele. E assim ele vai perdendo a vida dele inteira. O quanto da nossa vida a gente está perdendo tentando acelerar certos processos, porque a gente simplesmente não consegue mais ver valor no processo, cara. Eu acho que esse ponto, o tema do vídeo em si, é muito válido, cara, porque ele é uma análise da nossa sociedade como ela tá, cara. E nesse sentido, a gente como parte dessa sociedade é uma visão sobre nós mesmos, sacou? Quanto dos seus processos você tá acelerando pensando direto no produto final?
Será que algum dia, se eu ficar usando IA para sempre, eu vou realmente aprender a fazer o que eu uso a IA como ferramenta? Peraí, tô usando a ferramenta. Só que, pô, eu sei fazer sem? Entende que essas coisas levantam muitas questões? Eu não tô interessado em aprender como fazer aquela thumbnail incrível lá que eu fiz pra um vídeo lá, X lá. Eu não tô interessado em aprender aquilo. Eu quero a thumbnail, botar no ar e pronto. Entende? Sabe? Tá vendo? Eu não tô sendo hipócrita. Eu sinto isso. Eu não quero aprender a fazer aquilo passo a passo, pegando uma imagem. Eu já fiz até, já postei muita thumb assim, eu não consigo chegar perto da qualidade. A ferramenta está substituindo o profissional. E você nunca vai se tornar esse profissional, porque a ferramenta está substituindo a tua capacidade de aprender. Eu acho que é isso. Mais do que substituir o outro, a gente está usando ferramentas que estão colocando a gente em posições confortáveis para não ter que aprender. Porque o interessante não é o processo. Você quer assistir um filme legal? Você quer ver, sei lá, ir no museu, ver obras de arte? O quanto de dedicação e tempo as pessoas não colocaram para poder fazer um quadro, por exemplo. Agora você pega a IA, manda fazer uma imagem lá de um cenário, imitando o estilo de Van Gogh e pronto, você tem lá uma arte pronta. Ninguém mais quer aprender a fazer, tá ligado? A gente tá querendo acelerar o processo da nossa vida. Nós estamos tão acelerados, cara. E assim, sendo bastante honesto, quanto mais pressa a gente tem de viver, mais perto a gente tá de morrer. Esse é o destino, cara. Todo rio vai pro mar. Em nenhum rio, não importa o quanto você represe, o que você faça. Todo curso d'água, a gente sabe onde ele vai levar. Quanto mais se acelera, quanto mais pressa você tem, pra onde você tá indo com essa pressa toda, saca? Desacelera um pouquinho, sacou? De novo, não vou ser hipócrita aqui. Eu uso IA pra quase tudo que eu faço. Eu ia demorar 30 vezes mais tempo pra poder fazer tudo. Faz sentido eu tentar fazer as coisas como se eu tivesse há 20 anos atrás? Faz sentido. Eu vou ficar totalmente fora do jogo, saca? O lance não é usar ou não usar, cara. É você saber o que você tá fazendo. Você saber que isso não deve substituir momentos importantes pra você. Você pode escrever sim seu roteiro e usa a IA como ferramenta, como um acessório pra te ajudar, saca? Não deixa ela substituir tua capacidade de aprender, se aprofundar e se desenvolver como pessoa. Ela não pode substituir isso de você. Eu acho que essa é a ideia. Sintetizando tudo, eu acho que essa é a ideia. Não consigo ver a técnica ou essa dedicação que tem na arte mais antiga, cara. Putz, mano, pensa assim. O cara, ele vai fazer uma pintura, sei lá, Da Vinci vai fazer uma pintura a óleo. Sei lá se Da Vinci fazia pintura a óleo. Da Vinci vai fazer uma pintura, uma escultura lá, cara. Quanto tempo levava? Quanto tempo? Imagina que agora você vai numa impressora 3D, bota lá e faz a mesma parada, tá ligado? É mais ou menos, é uma analogia idiota, mas é mais ou menos isso. Agora a IA, ela roubou de você seus processos, né, cara? A IA roubou. Você quer ver um cenário bonitão lá, pô, como é que seria se Van Gogh tivesse pintado isso aqui? Você vai lá, vai na IA, bota e ele faz pra você. Você não tá interessado em ser o próximo Van Gogh e desenvolver talentos de pintura, você não tá interessado. Você simplesmente quer a saciedade do produto final. O valor tá no resultado e não no caminho até lá. Eu acho que esse é o principal sintoma disso tudo que ele tá falando aqui. É sobre o processo, sobre todo o processo que levou a chegar àquele resultado final. E com a IA, a inteligência artificial que vai gerar uma imagem, não existe um processo. Em um segundo você consegue gerar um entre muitas aspas, desenho ali. E não existe processo, não existe uma alma, não existe um artista por trás que levou um tempo para produzir aquilo. Então essa frase do Miyazaki que eu citei no começo do vídeo... Só que ainda assim, ó, arte moderna, muitas vezes é só jogar tinta na tela e fazer que expressa tal coisa. Não, ainda assim, você tem alguém que pegou a tinta, pegou a tela, parou, jogou e a pessoa tirou o prazer do processo. Ela viu valor naquele processo. Você podia abrir uma IA e colocar arte expressionista em cor tal e tal. E aí a IA inventa para você um negócio e você fala, pronto. E ainda assim, Kidim, isso ainda é relativo. Porque valor que a gente vê nas coisas difere de indivíduo para indivíduo. Você pode ver uma parada achar incrível, eu posso achar horroroso e vice-versa. A parada não é nem essa, cara. A parada é, para você fazer um desenho, você tem que parar, você tem que aprender a desenhar. Você tem que ter o material, tempo, você vai investir tempo, conhecimento, você vai gastar às vezes muito tempo para você dominar uma técnica e uma arte, saca? Eu tenho um amigo que ele chama Davi, o nick dele é Chimpanzé Gamer. Ele desenha as estampas da camisa da loja pra um monte de pessoa famosa, tá ligado? Ele faz um monte de desenho. E aí, cara, porra, agora ele vai lá, vai lá no... Imagina, ele chega lá no chat GPT, pede pra fazer...
uma estampa de camisa usando a arte dele, os traços dele, a técnica dele como referência. Pronto, matou, cara. Você matou o artista, você matou o processo, você matou a possibilidade de alguém aprender e um novo artista surgir, você matou tudo, cara. Então, eu não tô dizendo aqui que é anti-IA. Tem como, velho. A IA vai dominar, velho. Ela é uma ferramenta que ela otimiza muito todos os processos, ela otimiza tudo. Só que ela não deveria matar a possibilidade de existir um novo artista naquela área. Mesma coisa pra fazer música, a mesma coisa pra tudo. Toda vez que alguém gera uma música de aquele cara não tá preocupado em estudar música, em estudar um instrumento ou fazer uma coisa. Ele simplesmente quer clicar num botão e fazer uma música e sai uma música pronta pra ele, sabe? Então eu sinceramente, e talvez seja sendo muito prolixo aqui, né? Eu acho que tem que ter um lance de você aprender a dar valor aos processos. Use as ferramentas, faça o que tiver que fazer, mas se você gosta mesmo de algo, se você gosta muito de alguma coisa, foca em tentar também aprender a desenvolver técnicas, a você mesmo se tornar capaz de realizar aquilo. Pelo menos em algum nível, sacou? Porque senão, cara, infelizmente fica impossível, velho. E aí, o que vai acontecer? A gente tá falando de uma atrofia. Depois que o Miyazaki não tiver mais aqui, a única pessoa capaz de gerar uma arte tão legal quanto a dele vai ser o Miyá? Imagina que tá todo mundo só usando IA, velho. E aí, cara? Ninguém mais vai gerar uma arte igual a dele. Você vai só pedir uma máquina pra fazer, e aí ela vai fazer. Tá ligado? Essa que é a parada louca, né, cara? É quase chega junto aí com nós. Que a inteligência artificial chegaria nesse nível e utilizar o estilo do Miyazaki. Ô Barone, bem-vindo, boa noite, mano. Pra produzir esse tipo de conteúdo, de conteúdo imediatista, de arte. É um completo insulto. É como ele disse, é um insulto. É um insulto à vida. Agora eu tô entendendo, cara. Ó, eu não preparei nada do que eu tô dizendo aqui. Tudo que tá virando na minha cabeça é o que eu tô tentando entender enquanto eu tô assistindo o vídeo e conversando com vocês, né? Eu sei que ele deu muito exemplo, começou a calcular coisa de segundo, quanto tempo eu piscava. Eu entendi o argumento dele. Ele tá querendo dizer assim que as pessoas se dedicavam muito pra fazer certas coisas que hoje a gente praticamente nem sabe o quanto isso custou a elas, o quanto de esforço demanda. A gente simplesmente passa por isso. A gente tá sucateando esse esforço aí. Tá perdendo valor. Porque agora uma máquina faz isso de uma maneira muito mais rápida. Por que você vai demorar 1 ano pra fazer um negócio que você pode fazer em 1 hora usando uma ferramenta? Eu acho que é isso que é a parada. Mas mais do que tudo, velho, sintoma da nossa sociedade. Nossa sociedade tá preocupada em ter os resultados. A gente não quer mais os processos. Se você pode clicar num botão e gerar uma parada pra você instantaneamente, você vai gerar. É muito mais preferível isso do que você ter que aprender e fazer a parada toda por conta própria. Isso vai sufocar a possibilidade de que outras mentes criativas apareçam, aprendam, sacou? Amanhã podia surgir um músico novo, muito foda, por quê? Porque a dificuldade, né, gerava a necessidade de alguém vir lá e de desenvolver técnicas para resolver aquilo. Agora não, agora você aperta um botão e faz. Ao invés de você ter um Mozart amanhã, você vai ter um cara apertando um botão e mandando fazer. Alguém que imita a arte do cara, sacou? Do Mozart, de um Beethoven. Ou a mesma coisa com o Estúdio Ghibli, por aí vai, né? Eu acho que essa é a lógica da parada, né? A vida... Bem-vindo, da boa noite, meu mano. O trabalho de todo mundo do Estúdio Ghibli que trabalhou incansavelmente para produzir aqueles filmes. É um completo insulto fazer isso com todos e com toda a comunidade artística em geral. Você usar inteligência artificial para gerar desenhos, entre muitas aspas, é um completo insulto à arte. A arte não é um resultado imediato, a arte é um processo. E é por isso que imagens geradas por inteligências artificiais não é arte. Obrigado por seguir assim. Aí eu já achei que ele pegou pesado. Eu acho que, assim, é arte de certa forma, sim. A definição de arte aí pra ele, né? Ele colocou uma definição dele de arte pra afirmar isso. Arte é aquilo que é capaz de evocar uma emoção em alguém. Se seja feito por IA ou não, se te evocou alguma emoção, então ela tem valor como arte. Agora, minha opinião, né? Agora, o que ele falou sobre o processo é isso, gente. Não descartem os processos por causa da facilidade de gerar os resultados. Eu acho que essa é a frase. Porque amanhã você vai ficar completamente dependente da ferramenta. Sem a ferramenta você vai ser incapaz de gerar aquilo. Então, seja autossuficiente. Se você gosta muito de alguma coisa que uma IA pode entregar para você em segundos o resultado, será que não vale a pena você também desenvolver as skills para poder chegar naquilo? Será que não vale a pena você investir em si mesmo?
Não deixe a inteligência artificial ou o que quer que seja de ferramenta e recurso roubar você da possibilidade, tá, de descobrir um talento, um dom, ou de, quem sabe, amanhã você ser um cara que vai mudar o mundo para outra pessoa por causa do que você faz. Tá bom? É isso, né, cara? Vamos ver a despedida do nosso amigo daqui do canal DVD. Eu tenho certeza que a maioria do público que vai assistir esse vídeo aqui são pessoas da comunidade da arte e tenho certeza que vão concordar comigo. Mas se você não faz parte da comunidade e defende que a IA tem que ser usada para gerar imagens, gerar desenhos, gerar arte, entre aspas, sinta-se à vontade para escrever aí nos comentários o porquê que você acha disso. Ninguém aqui vai buscar você na sua casa para te bater, eu acho. Não façam isso. Mas sinta-se confortável para gerar uma discussão saudável aqui nos comentários. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. É isso, gostei do vídeo dele. Ele tá no mesmo processo que eu, né? Crescendo um canal, postando vídeo. É isso, né, mano? Foi da hora, né?